Fala, meu amigo guitarrista, amante do blues. Se o seu improviso blues não tá soando como você escuta nos discos, talvez você não esteja enxergando a pentatônica da mesma forma que os grandes mestres. A pentatônica, daquela forma tradicional como a gente costuma estudar, baseada nos 5 shapes, não dá conta da sonoridade do blues. Essa escala vem sendo moldada por grandes mestres do blues, como T-Bone Walker, Albert King, B.B. King, Eric Clapton, só para citar alguns. E nesse contexto, os 5 shapes são um pouquinho diferentes daqueles tradicionais que a gente costuma estudar. A aula de hoje é baseada em conceitos que eu aprendi no livro Blues Classics do Wolf Marshall. Eu vou deixar o link para vocês, o livro é esse aqui. Esse livro traz uma perspectiva diferente em relação aos shapes que a gente está acostumado a tocar na pentatônica, e é isso que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje. Se você curtir essa aula, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o meu arroba aqui. Então, cumpridos os devidos protocolos, bora para a aula. Então, vamos começar com o primeiro shape do blues, que é o blues box principal. Ele é baseado no shape 1 da penta menor. Então, só com isso você já consegue solar tanto no blues maior quanto no blues menor. Mas a gente vai fazer algumas alterações aqui nesse shape para chegar no que é de fato o blues box principal, tá? E o resultado aqui vai ser um mix de penta maior e penta menor. O primeiro intervalo que a gente vai adicionar aqui é essa terça maior, a princípio nessa posição aqui, ó. Isso aqui soa muito bem no acorde de primeiro grau, né? E aí eu vou colocar essa terça maior também em outros lugares, tá? Tenho ela aqui e tenho ela aqui também, tá? Então dentro do fraseado eu posso colocar essas terças. Ou posso fazer aqui. Tá. A mais comum mesmo, né, que você vai encontrar no blues das antigas, é essa terça nessa posição. Mas isso aqui já evoluiu, né? Então a gente tem todas essas terças aqui para colocar dentro desse shape. Tá, então todas essas terças aqui vão entrar. Essa terça maior aqui você vai poder usar no primeiro e no quinto grau, tá? No quarto grau você não pode usar ela. Outro intervalo que vai entrar aqui nesse shape é a nona, tá? Aqui está como segunda, que é a mesma coisa que a nona, tá? Essa nona você vai encontrar na mão de diversos guitarristas das antigas, mas principalmente o T-Bone Walker, né? Ele que inventou esse lick aqui, né? Então peguei aqui, ó, nona, e aí eu continuo, né? Tá. Essa nona também é usada pelo Clapton e pelo Stevie Ray Vaughan, né? Nessas frases aqui, ó. Eles colocam uma nona bemol aqui também, mas isso é só passagem, né? E é uma passagem bem específica desse lick nessa região, tá? Então, essa nota eu não vou considerar como uma nota do shape. Outro intervalo que a gente vai ter aqui é a sexta maior. Então, agora eu já tenho 3 notas da escala maior. Aqui eu já tenho o mix das duas escalas. Eu toquei aqui, ó, passando pela sexta, bendzinho na nona, e mirando na terça aqui, tá? Então nessa configuração aqui a gente já tem esse grupo de sonoridade maior aqui no meio, né? São notas emprestadas da maior. Então aqui a gente vai ter o que eu chamo de grupo de sonoridade maior. É um grupo de intervalos emprestados da penta maior ou comuns à penta maior, né? Então você pode até pensar que você está tocando a penta maior aqui, né? Mas não é necessário, e a maioria dos bluseiros das antigas não pensavam escalas separadas, né? Isso é uma coisa, acredito que seja muito mais moderna, né? Do que daquela época. A galera se ligava muito na sonoridade. Né? Se eu tenho um acorde maior, eu posso colocar essas notas no meu acorde, né? Que nem aqui, ó, eu tenho a quinta, sexta, sétima. Então, tudo isso pode entrar no meu solo.
E aí, para o fraseado, você pode separar essas notas para criar essas nuances, né? Uma sonoridade mais para o maior, menor. Então, a gente vai estar sempre mixando as escalas dessa forma. Esses intervalos, eles aparecem principalmente na região aguda. Os guitarristas modernos também tocam isso na região grave. Então, tenho a sexta aqui, tenho a nona aqui que eu posso colocar. A gente vai encontrar isso no fraseado de alguns guitarristas mais modernos, mas, em geral, isso aqui não aparece nessa parte do shape, né? Aparece mais na região aguda, tá? Então, esse é o shape 1 mixado. E aí, pensando em notas-alvo, né? No primeiro grau, você vai poder usar a terça, no quinto também, e só no quarto grau você evita a terça. Todas as outras notas vão estar liberadas, tá? Para todos os acordes do blues de 12 compassos. Outra nota que pode entrar aqui é essa sétima maior da escala. A gente vai aplicar essa sétima no acorde de quinto grau, e a função dela aqui vai ser de terça maior do acorde do quinto grau. Ou... Então aqui eu usei a penta menor e depois usei a mistura das duas. A penta menor com sexta aqui no Ré. Resolvi no primeiro grau, né? Então, quando chega no primeiro, eu uso essa terça maior aqui. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte de notas-alvo aqui, porque a ideia dessa aula é mostrar os shapes e o que pode entrar neles, né? Mas para fundamentar essa sétima eu tive que explicar. Se você quiser saber mais sobre notas-alvo, eu tenho uma aula onde eu explico isso passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui para vocês verem, ou acessa ali a minha playlist do Guitar Maps que você vai encontrar essa aula. Então aqui a gente fecha o shape 1. Então agora vamos de Albert King Box. Esse box, ele é montado em cima do shape 2, né? Essa parte de baixo do shape 2. Aqui embaixo a gente tem o fragmento 2, né? Para quem já estudou os fragmentos. Então essas notas aqui são a base do Albert King Box. Mas a gente também vai ter a Blue Note aqui, então também dá para tocar ela. Esse shape também é conhecido como House of the Blues, mas ele ficou conhecido como Albert King Box porque esse foi o lugar onde os guitarristas encontravam o som do Albert King, apesar dele não fazer as frases dele nesse shape. Esse tipo de frase aqui, ó, que é fraseado típico do Albert King Box, né? Ele na verdade fazia aqui ou aqui. Então essa sonoridade a galera descobria de ouvido, né? Só que o Albert King usava um bend de 2 tons aqui para chegar nessa nota, né? Ele ia controlando dentro desse espaço do bend de 2 tons, tá? Mas vamos ficar aqui, né, no Albert King Box ou House of the Blues, né, que é o que ficou mais conhecido e acabou sendo uma grande ferramenta para a criação de licks, né? Também ficou eternizado na mão de diversos guitarristas. Esse aqui é um dos shapes que eu mais uso na hora de improvisar. A Blue Note está ali, pode usar à vontade. Vocês viram que eu usei um pedacinho do shape 1 aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui porque ele compartilha duas notas com o Albert King Box. E você pode conectar o shape 1, né, tranquilamente ao Albert King Box por aqui.
Então, só para um efeito de visualização, mas essa casinha aqui, de cabeça para baixo, é o The House of the Blues, né? Ou Albert King Box. E esse trecho também tem uma sonoridade muito específica, né? Isso por conta dessa distribuição de intervalos, né? Então aqui é basicamente isso, né? Só que quando você pega o Albert Collins usando isso aqui, ele vai adicionar, por exemplo, a terça maior aqui. O B.B. King também faz isso. Então essa terça maior, ó. Tá? Tem várias formas de usar. Aí é estudar o repertório dos guitarristas que você gosta e que usam esse shape. O que a gente vai fazer aqui também, agora para atender a sonoridade mais moderna, é colocar o resto do shape aqui, tá? Então aqui a gente teria a terça menor e eu posso tocar esse shape dessa forma. E aí aqui também vai entrar a terça maior, ó. Então se eu quiser... Também tem um vídeo aqui no canal ensinando a colocar a terça maior em todos os shapes, tá? Eu vou deixar na descrição e no final do vídeo eles vão aparecer para vocês também, tá? Então aqui é isso. A gente teria o Albert King Box como uma extensão do Shape 1 também. Beleza? Então esse é o Albert King Box, ou The House of the Blues. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar do famoso B.B. King Box e eu vou mostrar para vocês como a gente forma esse box. O B.B. King Box ele é formado aqui na região do Shape 3, tá? A gente teria esse shape aqui completo, né? Só que o B.B. King Box ele vai ser formado na região aguda e vai eliminar boa parte desse shape. Então vou apagar as notas aqui que a gente não vai usar. Então uma dica para você sempre achar fácil esse box é que a tônica está sempre na corda Si. Tá? Não precisa ter dúvida quanto a isso. Esse box ele não é formado de outra forma. É sempre aqui com a tônica no dedo 1 na corda Si. Aqui a gente tem o fragmento 1 da pentatônica. E nesse fragmento a gente vai adicionar algumas notas que vão trazer a sonoridade maior do B.B. King Box, tá? A primeira coisa, sexta e nona, tá? Essas duas notas aqui vão formar a casinha ali, né? Então aqui eu posso usar essa terça menor, né? Também posso usar essa sexta e nona. E aqui segue um pouco da ideia do primeiro box, tá? Porque a gente tem o grupo de sonoridade maior e o grupo de sonoridade menor. Mas não está faltando a terça maior aqui? Tá, só que ele não digita essa terça maior, ele pega quase sempre com o bend. Então você vai pegar essa terça maior através de um bend ou da nona ou da terça menor. Isso aqui vai variar de acordo com a harmonia, né? Uma dica rápida aqui, isso eu explico direitinho, passo a passo no Guitar Maps, mas uma dica rápida é você pensar que o grupo de sonoridade maior vai aparecer mais no primeiro e no quinto grau, e o grupo de sonoridade menor no quarto grau, tá? Então, no primeiro grau você vai estar com um grupo de sonoridade maior, por exemplo. Não tem problema usar a terça menor também no primeiro grau, mas quando eu vou para o quarto,
Aí eu vou evitar a sonoridade da terça maior. Embora o B.B. King use às vezes e quando ele faz dá certo, então quem sou eu para questionar, né? Tá, isso aqui pro quarto grau. Isso aqui é uma sonoridade típica do fraseado do B.B. King. Então a sacada aqui é você atingir essas terças aqui através de bends, principalmente a terça maior. A terça menor você vai digitar de vez em quando. Então agora eu vou marcar a casinha aqui. Então esse é o box. Então tá marcado ali o B.B. King Box. A maioria das notas digitadas, na maioria das vezes, essas notas aqui vão ser digitadas. E essas outras aqui vão ser atingidas com bends. A terça também entra, né? Mas dificilmente ele vai digitar a terça maior, né? Geralmente é a terça menor. Então, essa é a referência do B.B. King Box, né? De vez em quando ele usa essa quinta aqui também para início de música, né? Uma coisa muito interessante sobre o B.B. King é que ele foi moldando a sonoridade dele ao longo dos anos. Então, no começo, ele tocava muito parecido com o T-Bone Walker, ele tentava pelo menos, né? E ele já falou isso em entrevistas, que ele queria soar como T-Bone Walker, né? Então ele acabava usando muito o Shape 1, só que do jeito dele, né? Ele não conseguia tocar como T-Bone, ele acabava tocando o fraseado no mesmo lugar, com os mesmos caminhos melódicos, mas de uma forma mais simples, com menos notas e com o swing dele. Ao longo dos anos, o B.B. King foi transformando isso através daquele grupo de sonoridade maior. E eu tenho um livro aqui que eu não lembro exatamente o nome, mas eu vou colocar aqui para vocês. Nesse livro, o autor chama essa casinha aqui, ó, de Proto B.B. King Box, né? Ou seja, é onde ele começou a moldar essa sonoridade aqui. Então essa aqui é aquela casinha que tem dentro do Shape 1, que a gente já viu, né? É o grupo de sonoridade maior, tá? Então tá ali a casinha marcada com as linhas também, né? Como eu já falei, isso aqui é o grupo de sonoridade maior que tem dentro do Shape 1, né? E é aqui que ele começa a moldar essa sonoridade, né? Só que faltava corda, né? Daí provavelmente ele trouxe para cá e acabou achando, né, o som que ele queria. Outra coisa interessante sobre o B.B. King Box é que ele não usa sétima, tá? Então ó, não vai ter sétima menor na escala, né? Então fica um mix ali de terça maior e terça menor o tempo todo, sem ele precisar ficar pensando que agora eu vou tocar penta maior, agora eu vou tocar penta menor, né? Então isso é uma coisa muito específica do blues e muito interessante também. Beleza? Então vamos para o próximo. Então agora a gente vai ver o Blues Box secundário, que é basicamente o Shape 4. É um shape muito usado pelo Clapton, né? Mas ele não vai ser só isso, né? A gente vai colocar a terça maior aqui, e aí a gente fica com essa sonoridade aqui. Aqui eu coloquei a terça maior também, ó. Então vamos colocar a terça maior nessas duas posições. A parte de cima aqui não é tão comum de se usar, mas ela existe também, né? A gente pode colocar aqui, tá? Mas pensando no box mesmo, né? Seria isso aqui. Eu vou colocar a sexta aqui também, ó.
Então, nesse livro que eu citei, não tem a sexta, mas dá para colocar, ela soa bem, né? Principalmente ali na região aguda. Também vai trazer essa sonoridade, né, da penta maior para esse shape. Então esse shape não tem mistério, é basicamente isso, né? Vamos deixar terça e sexta ali. É basicamente esses dois intervalos aqui. Certamente no blues moderno você encontra sextas e nonas, né, em outras regiões, né? A nona eu não coloquei aqui, né, mas ela estaria aqui. Mas sai um pouco, né, do tradicional e da proposta que eu quero mostrar para vocês hoje, né, que são os shapes do blues, né? Então ele vai ter essa sonoridade misturada também, maior com menor, né, usando a terça maior e a sexta. Agora vamos para o último shape do blues. Esse shape aqui é bem interessante e é nesse shape que vai ter aquela alternância com a escala maior, né, com a penta maior. Eu vou mostrar como é que funciona isso para vocês. Primeiro vamos ver como é que ele funciona baseado na sonoridade menor, né? Clapton também usa bastante esse. E dentro desse shape a gente vai poder colocar as terças maiores, tá? Terça maior aqui, terça maior aqui, tá? Então basicamente é isso, ó. Então se você já estudou os fragmentos, você sabe que aqui é o fragmento 3, né? O fragmento 3 a gente põe a terça maior na ponta, né? Essa terça também faz parte do fragmento 1, que é esse aqui. E aqui em cima a gente tem o fragmento 2. E qual que é a sacada desse shape? Nesse shape a gente vai trabalhar com uma substituição de shape, por isso se chama shifted shape. É uma coisa usada mais dentro do blues rock, mas também aparece no blues ali nos anos 70, né? Então a galera chega aqui nesse shape, tô com a tônica aqui, né, no sol. Vou transformar isso na penta maior, e aí eu vou tocar o shape 1 a partir dessa mesma nota. Então, essa troca vai acontecer nessa região. Você vai ter esses dois shapes sobrepostos. Então, aqui a gente tem o menor. Mesmo com essa terça maior aqui, né? E quando a gente trocar para o maior, vai ficar assim. Então, aqui a gente tem o shape 1. Da maior, né? E aí, com a Blue Note eu deixei ali o quadradinho. Então, a tônica está aqui, né? Como que a gente troca de um shape para o outro? Então a troca vai ser feita na tônica, né? Mas principalmente nesse lugar aqui, ó. Entre a terça e a tônica. Você chegou aqui na tônica, né? Você muda para o shape maior. No menor a mesma coisa. Quando eu for para o menor, eu puxo o bend aqui, ó. E caio na menor. Isso pode ser feito entre outros shapes também, basta você sobrepor dois shapes, né? Sempre o do maior e o do menor. Então, um exemplo disso, eu estou aqui em Sol maior, né? Quero trocar para o menor, então estou na tônica, transformo isso em shape 1. Então essas duas jogadinhas aqui vão funcionar muito bem, né? Vamos lá, ó, de novo, ó. Estou em Sol maior, vou para menor. Então aqui para o maior eu usei shape 1 e shape 2, né? Eu estou no shape 2, vou transformar o shape 2 em shape 1.
E aqui eu também posso transformar esse Shape 1 no Blues Box principal, né? Então vai ficar mais coerente ainda essa transição, né? Então estou aqui em Sol maior, vou para Sol menor, e aqui eu estou usando a terça maior do Blues Box principal. Na verdade, o Blues Box principal ele já dá conta dessa troca, né? Mas isso é uma coisa que existe, né? Você sair do maior para o menor ou do menor para o maior. E a dica aqui é sempre pela tônica, tá? Com certeza tem outras formas de fazer também, né? Mas pela tônica é onde para mim funciona melhor, né? Então estou no menor, ó. Vou passar para maior. Mesma coisa de novo, né? Fiz essa subida aqui. Então, músicas, por exemplo, no modo mixolídio, vão permitir que você use os dois shapes, o maior e o menor. Você pode usar essa estratégia de trocar os shapes, né, na mesma região. Pega essa dica da tônica, né? Maior, menor. Então é isso por hoje, pessoal. Eu vou improvisar mostrando um pouquinho de cada um desses 5 shapes para você. A gente se vê na próxima aula.